eu espero que Deus possa falar com você, de verdade. Você sabe, posso orar? E aí eu vou fazer um sermão textual, e daqui por diante a gente começa a ler e pregar. Pode ser assim, desse jeito, diferente? Deus e Pai, fala conosco, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Se com cada um de nós, Senhor, toma-me nas tuas mãos, não só a mim, mas a Alex, Ana Paula aqui também. Senhor, toma-nos, é o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Levanta uma das mãozinhas e diz assim: Deus, hoje eu preciso ouvir a tua voz. Amém, amadas? Amados, nós vamos falar de Zacarias. Quem foi Zacarias? Zacarias foi um sumo sacerdote. Então Zacarias carregava sobre si essa função sacerdotal. Mas me fale um pouco mais de Zacarias. Bem, Zacarias, ele vem da linhagem de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, depois seus filhos. Então, por vir da linhagem de Arão, da descendência de Arão, o filho de Zacarias, mais à frente, João Batista, ele tinha toda a possibilidade de se tornar sumo sacerdote. Era legítimo isso, mas ele abre mão do sacerdócio para viver uma vida de profeta, para ir para o deserto. Pastor, o que isso tem a ver com o que nós vamos ler? Tudo, exatamente tudo. Porque eu já te falei de um filho, mas eu quero te mostrar que sua esposa era estéril. E a esterilidade para o povo judeu, muitas vezes, era tida como um castigo de Deus. Então todas as pessoas que não podiam gerar, era como se esse casal, essa família tivesse sido castigada por Deus. Não é bem assim, mas esse era o contexto, a grosso modo, do que acontecia quando alguém não podia dar à luz. Abrindo um adendo, em compensação, há outras pessoas que dão à luz com facilidade, né? Mas eu volto à história de Zacarias e de Isabel, e que além de ser estéril, já eram velhos, já tinham uma determinada idade. Então você entende alguém que tinha um desejo enorme no seu coração, ela de ser mãe, ele de ser pai, e não puderam, até a intervenção do anjo, até a intervenção de Deus. Você entendeu até aí? Por favor, diga amém. Aí o texto começa assim, você vai ler comigo? Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno. Deixa eu parar aqui. Então você vai olhar para esse texto e ele já vai mostrar para nós algo lindo. Mesmo não tendo os seus sonhos realizados, ou os sonhos mais íntimos realizados, ele continua servindo o Senhor. Posso repetir isso? Ainda que aquilo que ele ansiava, desejava na sua alma, não tivesse tido acontecer, ou seja, agora as esperanças já foram embora, porque agora ele já tem uma determinada idade. Ela deixa de ter os costumes das mulheres. Então agora ele se acostuma que o Senhor decidiu não abrir a madre da sua esposa, e ele vai viver com isso dentro de si, contudo servindo ao Senhor. Você já reparou que por qualquer coisa, muitas das vezes a gente quer parar a nossa caminhada? E que Zacarias aqui é um grande exemplo de alguém que continua servindo mesmo diante de coisas que ainda não aconteceram. Então hoje eu acredito que tem alguém do teu lado que precisa ouvir isso. Não aconteceu, talvez não irá acontecer, mas você precisa continuar servindo, ponto. Por quê? Porque você foi chamado para servir. E se você foi chamado para servir, o fato de acontecer ou não acontecer aquilo que você espera,
não determina que você deve deixar de servir. Então, deixa eu repetir isso aqui, porque o Espírito Santo hoje quer falar conosco. Sirva independente se as coisas acontecerem ou não. Sirva diante de algumas coisas que possivelmente na sua mente não irão mais acontecer, pois Deus pode te surpreender a qualquer momento. Então Ele vai servir independente. Você me ajuda a pregar? Ele vai servir? Vamos lá, Ele vai servir. Então diga assim: eu preciso aprender a servir independente. Pegou? Se acontecer bem, se não acontecer, amém. Se Deus fizer, Ele fez. E se Ele não fizer, vai continuar sendo Deus da mesma maneira. Hoje o que Deus te pega, te conduz e te leva é justamente para essa linha de raciocínio de Zacarias, que vai exercer o seu sacerdote mesmo diante de coisas que não aconteceram, e vai fazer isso com prazer. Uma outra coisa que nós vamos encontrar nesse texto é o seguinte: ele já possuía uma determinada idade, e um sacerdote, para que a sorte caísse sobre ele, dele entrar para acender um incenso, os aromatizantes, esses incensos era uma forma de agradecimento a Deus. Uma vez que aceso o incenso dentro do incensário, era uma forma de pedir perdão, porque o texto é claro aqui, que vai dizer que enquanto ele está fazendo isso, o povo está lá fora orando. Ele pede perdão por todos, inclusive por ele. E tem algo aqui, porque o registro mostra que ele vai demorar. Ele vai entrar no Santo dos Santos. E agora, qual era o motivo do incenso? O motivo do incenso era o ponto de ligação do homem com Deus. Então, à medida que o incenso era aceso, havia um contato de Deus com o homem, e ele está ali feliz da vida, porque primeiro, já era idoso. Segundo, ele sabia que seria a última oportunidade dele entrar dentro do Santo dos Santos. Desses homens que ficavam ali na predisposição de entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano, eles teriam a oportunidade de entrar. Contudo, pela idade dele e não ter caído a sorte anteriormente, ele entende que Deus honrou ele no final da sua vida, e ele agora vai entrar, vai acender o incenso, e dali por diante ele vai cumprir o seu chamado. Então, deixa eu falar disso de novo: cumpra o seu chamado independente daquilo que você entende como tempo, porque aquilo que você entende como tempo, aquilo que você coloca como impossibilidades, para Deus Ele vira para ti e diz: não há impossíveis para mim, pois eu sou o Senhor da sua vida. Você entendeu? Diga amém. E Zacarias, ele foi escolhido para oferecer incenso antes do sacrifício. Há alguns teólogos que diz que ele foi escolhido para oferecer incenso na parte da tarde. Por quê? Porque o incenso era aceso, na parte da manhã e na parte da tarde, e que ele agora vai ser escolhido para acender o incenso na parte da tarde. E como eu havia dito para você, se tratava de uma grande honra. E aqui o texto fala sobre movimento. Me ajuda a pregar? O texto fala sobre movimento. O que é isso, pastor? Você está fazendo a obra, você está em pleno movimento, e Deus está cuidando dos assuntos mais internos de dentro do teu ser. Se eu for em Êxodo 3, eu vou ver que Moisés apacentava o rebanho de Jetro,
Se eu for não precisa colocar para a gente não. Se eu for no primeiro livro do profeta Samuel, lá no capítulo 16, você vai ver que Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Enquanto Moisés apacentava o rebanho de Jetro, no capítulo 3 do Êxodo, quando chega no versículo 3 em diante, Deus agora vai fazer ele contemplar uma sarça que ardia e porém não se consumia. E ali vai ter o chamamento, o chamado de Moisés como libertador de um povo. Enquanto Davi cuidava das ovelhas do pai, estava em movimento, o céu se movimentava, porque aquilo que você acha que é normal, faz parte do teu cotidiano, que se diz respeito à obra de Deus, o céu olha e vê como recompensa para a tua vida. Ou seja, eu tenho que dar uma resposta para aquilo que ele faz, eu tenho que dar uma resposta para aquilo que ela faz. E aí ninguém te vê, ninguém nota, ninguém não precisa, mas o céu dá respostas para nós. Aleluia. E o interessante, eu vou falar de mais dois nessa questão de movimento. Um é Gideão, que também está lá trabalhando, e o Senhor então aparece um anjo para falar com ele. Mas vou te falar de um no Novo Testamento, Pedro. Lucas 5. Lucas 5 diz que ele estava lavando, junto com seus companheiros, lavando as redes. Mas mais à frente, Jesus vai virar para ele e vai dizer assim, lá no versículo 11. Coloca para assim, para gente. Lucas 5, no versículo 11. E arrastando ele os barcos sobre a praia e deixando tudo, o seguiram. Volta ao 10, podendo voltar ao 9. Todos os seus companheiros, volta ao 7, que de lá para cá eu me acho. Então fizeram sinais aos outros barcos e foram enchendo ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros. E bem Tiago, João, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Mas quando Jesus vai ter um encontro com ele, ele está lavando as redes. Mas ele era um pescador, só que o fato de não ter pescado nada não o isentou de lavar as redes, irmãos. Deus está falando de movimento. O Senhor está falando de coisas que precisam ser lavadas. Enquanto não for lavado, não é manifesto. Ele já viu que você pesca, mas ele ainda não viu que você lava. Lavar faz parte da pescaria. Jesus olha aqui e diz assim: não, ele é um bom pescador, mas eu quero saber se ele lava bem as redes. Pegou não? Tem coisas aí dentro que precisam ser lavadas. E à medida que Jesus, e outra coisa, lavou calado. Lavou? Por quê? Porque a primeira coisa que a gente quer fazer no momento que você está lavando rede, é o tempo de você se calar. Ok? E você está lavando e tá. As pessoas que estão olhando não sabem se você pegou muitos peixes, poucos ou nenhum. Por quê? Porque não importa a elas. Pegou o quê? Qual foi a quantidade? Não importa, porque o processo de lavar a rede é independente se você apanhou peixes. Você pode não ter apanhado peixe, mas de repente apanhou as sujeiras, os detritos do oceano da vida. Vai ter que lavar as redes, irmãos. Não tem jeito. E nesse processo, o que acontece? Jesus olha, os vê lavando a rede. Duas coisas acontecem: Jesus olha e vê que eles desembarcam. Segunda coisa, vê que eles agora estão lavando suas redes. Não desembarque de mãos vazias. Entenda que você precisa carregar aquilo que talvez durante toda uma noite de você ter lançado, ainda que cansado. Lave suas redes. Esse texto mostra sobre o movimento.
Você está cuidando daquilo que é de Deus? Ele cuida daquilo que é seu. Você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer? Você quer ver? É muito comum chegarmos na igreja ou estarmos chateados. Aí você procura um outro lado espiritual. Aí você diz assim: ó, Senhor, eu só estou falando contigo, eu não quero fazer nada, porque eu já fiz, já me chateei, já me decepcionei, já. Então, se alguém vier perguntar alguma coisa a meu respeito, eu vou dizer: olha, eu estou aqui, mas eu só quero receber. Não é? Não é assim a frase? Eu só quero receber, não é? A frase é essa: não me envolva com nada. Pior é quando chego diante do pastor no gabinete: pastor, eu estou aqui, mas ó, não me envolva com nada, eu estou aqui só para receber, eu estou aqui. Aí o Espírito Santo, cara, o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a mover. Sabe por quê? Porque você outrora estava em movimento. Deus olha para você e diz assim: você estava em movimento. E você precisa entender que enquanto você estava em movimento, as coisas fluíam ao teu redor, porque não estavam debaixo do teu controle, estavam debaixo do meu. Você já observou que quando você para, as coisas param de acontecer ao seu redor. Deus vira para ti e diz: volte a se movimentar, porque quando você se movimenta, há um movimento, sabe? A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, e ao derredor os anjos decaídos, os anjos do inferno. Então há um movimento, irmãos, ainda que para o bem, ainda que para o mal, daqueles que cuidam de você e daqueles que tentam o seu mal. Aí o texto diz assim, nós estamos em Lucas 1, né? Eu só li o versículo 1 até agora. O 2 diz assim, o 9, desculpa. Seguindo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor. Diga assim: apareceu um anjo. Aí, olha só, em pé à direita do altar do incenso. Olha o que diz o texto: vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Por quê? Pergunta: por quê, pastor, ele temeu? Porque, amados, primeiro que era muito raro a manifestação de Deus naquele tempo. Primeira coisa. Segundo, se um anjo apareceu, era juízo, era julgamento, irmãos. Era Deus dizendo: eu não estou aprovando. Era Deus dizendo: se prepara, porque agora vai vir a minha destra fiel, a minha mão vai pesar sobre vocês. Só que esse anjo aparece dessa maneira, e no versículo seguinte, o anjo vira para Zacarias e diz assim: não temas. O que ele diz? Não temas. Não temas. Eu não vim aqui para promover nenhum tipo de julgamento. Eu vim aqui para trazer uma palavra. Sabe, Zacarias, enquanto você intercedia, Deus me mandou aqui para falar a respeito de algo que está aí dentro de você. Então eu quero te dizer que ainda que a sua oração estivesse pautado também na sua vida pessoal, com a sua esposa, nos seus sonhos, ela é muito mais dos outros do que tua, porque eles estão lá fora orando, sabendo que você está aqui dentro. Então deixa eu repetir isso. Então é muito mais deles do que sua. Então você agora é o instrumento que, através desse incenso, Deus pode ouvir a súplica deles.
Deus pode agir a favor dele, Deus pode perdoá-los. Mas eu vim aqui para te dizer: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aí o anjo percebe que ele ainda não entendeu, e aí o anjo diz: e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem tu vai dar o nome de João. E aí o Senhor entra e começa a mostrar para ele algumas coisas. E aí do versículo 14 em diante, o texto diz: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Aí entra Zacarias. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que te assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te, trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo. Mas volta ao versículo anterior, ou melhor, volta ao 18. Ele vira e diz assim ao anjo: como saberei isto? Sabe o que esse texto está falando? Ele vai pedir ao anjo um sinal. Ele vai pedir um sinal. Mas como assim? Se o anjo era o próprio sinal. Ele está mostrando para o anjo que não é suficiente a aparição do anjo, que ele precisa de algo mais. Ele precisa de algo mais. Aí no versículo 20, o anjo vira para ele e diz assim: todavia ficarás mudo. Ficarás o quê? E não poderás falar. Me ajuda. Até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porque você não acreditou nas minhas palavras. Mas saiba que a seu tempo elas se cumprirão. E agora ele vai ser tomado, e ele vai ficar impedido de falar. Se tu não pegou nada até aqui, guarda algumas coisas daqui por diante. Aprenda uma coisa: o silêncio também é resposta. Deus hoje vira para nós e diz assim: você carrega um ventre profético. Você carrega um ventre profético. Você imagina alguém que espera a vida toda, a vida inteira, e aquilo não flui, não acontece. Aí Deus vira e diz assim: filha, filho, antes do cumprimento vem o silêncio. Sabe por quê? Porque Zacarias representa um tempo. E quem nunca foi como Zacarias, irmãos? Sabe por que Deus tem que calar Zacarias? Porque ele agora vai atrapalhar os jovens. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ele vai atrapalhar
ele poderia atrapalhar. Guarda uma coisa no teu coração: você tem feito muito barulho, e o fato de você estar fazendo muito barulho está te impedindo de ouvir a voz de Deus. Lembre-se de uma outra. Tem um ditado no mundo que diz que sinceridade demais é falta de educação. O que isso mostra? Você não pode falar tudo o que tu pensa. Agora Deus vai precisar calar o sacerdote. E aqui fala a respeito de um tempo. Que tempo é esse? É o tempo da gestação. Você imagina, porque ele agora vai servir durante 15 dias. Você imagina o desejo de Zacarias de voltar para casa e contar para Isabel e não poder? Por quê, pastor? Porque Deus olha para ele e diz assim: eu tive que te calar. Você está louco, louca de vontade de compartilhar com alguém. Muitas coisas até eram para ter acontecido, mas o fato de você ter compartilhado não aconteceram. Porque você não entendeu que o tempo não era de compartilhar, o tempo era de guardar. Nós estamos caminhando aqui há poucos meses de um final de ano. E Deus quer realizar coisas ainda esse ano na vida de muitas pessoas. Eu acredito que você está aqui e é com você que Deus está falando. Se você está me assistindo, é com você que Deus está falando. Mas Deus está dizendo que é tempo de você se guardar. Não é tempo de compartilhar, não é tempo de falar, não é tempo, é tempo de você respira, conta até 10, conta até 20, conta até 50, conta até 100. É o tempo que Deus está dizendo, é o tempo da minha manifestação. Por isso Deus precisou calar Zacarias. Sabe, Zacarias, eu vou precisar fechar a tua boca. Por quê? Para que você entenda. E aí, quando Isabel, antes dela dar a luz, no 6º mês, agora o mesmo anjo vai ser usado para Maria, porque se cumpre. Ou seja, aquele que está dentro do ventre está cheio do Espírito Santo. Então o que Deus tem para fazer conosco já tem brilho. O que Deus quer fazer entre nós já está pronto, já tem um caminho traçado. Vai glorificar o nome do Senhor, vai ir adiante, adiante do Senhor. E é isso que a gente precisa entender. Você sabe que normalmente, naturalmente, mulheres falam mais que os homens. É normal isso, 4 vezes mais. Homens falam menos, alguns falam muito, mas homens normalmente falam menos. Deus está falando conosco, homens e mulheres de Deus, é tempo de se guardar. É tempo de compreender que o que você fala pode se voltar contra você. Você já viu? Isso pode ser usado no Brasil, mas normalmente é usado fora com os policiais. Quando eles abordam alguém, vão prender alguém, tudo que você disser, você tem direito a um advogado, mas saiba de uma coisa: tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Então esse é o tempo em que Deus nos olha e diz assim: muitas coisas não fluíram, não aconteceram, não estão acontecendo. Por quê? Porque você abriu a boca. Eu já mostrei isso aqui teologicamente falando. Quando eu vou em Isaías 41, versículo 11, quando o texto diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que te perseguirem, serão reduzidos a nada, e os que contendem contra ti perecerão. É o complemento do versículo 41, versículo 11.
Eu mostro isso aqui que nem sempre Deus vai envergonhar para confundir. Pode ser que Ele precise confundir para envergonhar. Mas aqui está falando sobre inimigos, pastor. Afinal de contas, quem é o nosso inimigo, irmãos? Quem é o nosso inimigo? Satanás? Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? Só ele? Muitas das vezes somos nós mesmos. Aonde Deus vai precisar nos confundir, para que algumas coisas se cumpram nas nossas vidas. E aí Ele confunde, dá uma impressão que Ele perdeu o controle. Não, Ele não perdeu o controle. Sabe o que o Senhor está falando com a gente? Que quando a profecia se cumprir, seu ministério ganha voz. Que algumas coisas precisam se cumprir nas nossas vidas, para que o nosso ministério possa desenvolver-se de forma natural, de forma gradual, a passos largos, a passos lentos, não importa, porque quem determina todas essas coisas é o Senhor. E nós precisamos entender isso. O que, pastor? Que o que eu carrego corre risco de não sobreviver. E aí Deus olha para Zacarias e diz: tu não creu, né? Eu vou te calar. Mas no dia que cumprir, eu vou te dar direito a abrir a tua boca. E queriam dar um outro nome para o menino. E aí Zacarias agora diz: não, o nome dele é João. É isso que Deus está virando para nós, está dizendo. É isso que o Senhor está trabalhando. E outra coisa, no silêncio, uma esterilidade foi quebrada e uma voz profética foi aberta. É isso que Ele separou para nós. Ele está falando, o tema da nossa meditação, Ele está falando a respeito do silêncio da gestação. Que nós devemos entender isso. Profeticamente, tem alguém próximo de você que está distante, mas que ainda não entendeu que precisa se manter em silêncio. Tem coisas muito boas para acontecer, mas Deus quer que você mantenha o silêncio. Está virando e está dizendo: você fez muito barulho, você está fazendo muito alvoroço, você está pegando um copo d'água e está transformando numa tempestade. Você não compreendeu que de um limão você tem condições de fazer uma limonada. E tem condições do inverno de transformar uma tempestade num copo d'água. Grandes problemas em pequenos problemas, ainda que não resolvível, ainda que de repente, mas ele não foi resolvido, não importa, mas Deus está contigo. Essa foi a maneira que Deus usou hoje, essa tarde, para falar comigo. O silêncio da gestação. Para quê? Para que se cumpra. Para que seja dada a oportunidade de uma voz profética de nascer, uma voz profética que vai fazer muito mais do que eu já fiz, muito mais do que você já fez. E durante o silêncio Deus trabalha. Deus está falando para você que o silêncio é teu, mas o movimento é dele. Deus está dizendo assim: o silêncio é seu, mas quem está movimentando aquilo que está no seu ventre espiritual sou eu.
Aquilo que está dentro de você já começa a se mexer, já começa a ganhar vida. E se tem uma coisa que eu curti muito dos meus filhos, foi justamente esse tempo, o tempo de mexer na barriga, o tempo de conversar, sabe, de bater papo. Parece, e eu entendo, que a criança que está no ventre, ela está entendendo tudo que a gente está falando. Quantas foram as mulheres grávidas que o Senhor falou assim: ela precisa entender que eu sou Deus na vida dela. E o Senhor falava isso no meu ouvido, e eu dizia assim: olha, eu vou tocar o alto da tua cabeça, e quando eu tocar o alto da tua cabeça, essa criança vai mexer no ventre. Aí o Senhor ia lá e movimentava a criança no ventre. Daqui a pouco a mãe está chorando, e a mãe não entendia, e Deus está dizendo assim: esse sou eu, é dessa forma que eu faço. É o Senhor que nos pega a igreja, pega os crentes dos dias atuais, que qualquer coisa explode, qualquer coisa alarma, qualquer coisa, às vezes falar sobre isso dá a impressão que a gente está direcionando palavra para alguém, mas diante do Espírito Santo não faria, e não estou fazendo. Mas Deus, sabe, é no trânsito. Já viu no trânsito? Vai lá, alguém te fecha, tu quer ir atrás. Esses dias, irmãos, o carro, tinha um senhor, o carro dele estava descendo, né, sem que ele percebesse. Aí eu estou parado no sinal, o carro está descendo e ia bater no meu. Eu dei uma buzinadinha de leve, Bibi, que a minha buzina nem é Bibi, mas imagina, Bibi, irmãos, você não tem noção. Me xingou de tudo quanto é. E no final ainda me mostrou o dedo. Eu disse: Jesus, meu Pai, eu estava com a Deus do meu lado, eu disse: Senhor, eu tenho, porque numa hora dessa me afronta mais ainda, porque talvez sozinho eu deixo passar mais batido, mas parece que me afrontou do lado da minha família, do lado da minha esposa. Parece que eu tenho que dar um recado, parece que eu tenho que ir lá, parar do lado, eu tenho que falar alguma coisa, mas em nome de Jesus, é mais um processo que eu venci, sabe, irmãos, sabe, para honra e glória, eu me calei, eu disse: Senhor, porque Deus está falando que algumas coisas atrapalham o agir dele na tua vida, porque quando você é para falar, você não fala. Mas quando você não é para falar, você quer falar. E Deus hoje vira para nós, estou encerrando agora, irmãos, e dizendo para nós: aprenda a viver o silêncio da gestação, nova unção. Deus está dizendo: esse tempo é um tempo de gestação, é um tempo de silêncio. As pessoas vão chegar para você e vão te perguntar: vai tudo bem contigo? Com teu marido e com teu filho? O que você vai dizer? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Geazi não está encarregado de transformar nada na tua vida. E o interessante é que Geazi leva uma palavra, mas quem mandou ele falar foi o profeta, foi Eliseu. Mas esse é o tempo do vai tudo bem. Mas não está indo por enquanto, mas vai tudo bem. A qualquer momento alguma coisa vai, é o silêncio da gestação. É Deus mostrando para nós, quando eu abrir, quando eu te der o direito de fala, quando eu te der a oportunidade de abrir a tua boca, vai ter uma voz profética que vai sair de você, vai ter algo maravilhoso que vai tomar, quando João Batista pregava, ainda que com palavras duas, pessoas se convertiam, irmãos, chamavam as pessoas de raça de víbora, levavam elas ao arrependimento, mas não é que elas se arrependiam, porque o texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Aquilo que você está carregando está cheio de Deus, irmãos. Só que Deus está falando que esse tempo é o tempo de fecharmos a nossa boca. Esse tempo é o tempo do silêncio, da gestação, das contrações, sabe? Vai nascer em nome de Jesus, vai acontecer em nome de Jesus, vai se cumprir em nome de Jesus. Se eu liberar aqui, eu vejo portas abertas, eu vejo imóveis sendo dado. Sabe o que é isso? Alguém vai te abençoar, alguém vai fazer, alguém vai dizer: eu estou fazendo. Eu vejo casas próprias, eu vejo carros, em nome de Jesus. Mas Deus está dizendo: enquanto não se cumprir, mantenha a sua boca fechada.
Oh. Fale menos e creia mais. Pois como pastor dessa igreja, eu ministro para você. Semana passada, uma das minhas filhas, semana passada, o jogo do Flamengo, foi semana passada, ela virou para mim e disse assim: pai, deixa eu ir no Maracanã. Eu já deixei ir várias vezes, e elas vão, elas gostam, elas vão. Com amigos. E aí eu disse não. Ela, poxa, mas eu não faço nada, eu não posso fazer nada. E eu continuei dizendo, eu não sei porque que eu estou falando isso aqui, irmãos. Eu continuei dizendo, não, mas eu quero, não é que ela me desobedeceu, eles me conhecem muito bem. Não tem não. Papo lá em casa é retão. Tem um limite para eles. Eles sabem do limite, cada um deles. E por último eu disse, então vai. Mas o então vai é baseado em cima de quê? Do não. Não quero. Poxa, mas eu já fui outras vezes, não. Mas não, ela insistiu, eu disse, então vai. Só que ela entendeu que o meu então vai era... Deus está dizendo que o tempo do silêncio da gestação é o tempo dos nãos. Para que amanhã você não venha culpar ninguém pelos problemas que vierem. Ah, mas eu já, sei o quê? Eu já tenho a maioridade, mas mora sozinho? Está debaixo do teu teto? Então está sob os seus cuidados. Pode ter 30, 40, 50, não importa. Se estiver dentro do teu teto, está debaixo dos teus cuidados. E eu queria falar algo mais aqui a respeito do cabo de vassoura, mas não vou falar porque está gravando a mensagem. Mas você entendeu. O tempo do silêncio. O Espírito Santo vira e diz assim: esse tempo é o tempo do não. Porque se tu disser não hoje, tu não chora amanhã. Mas meus amigos, meus colegas, ei, cada um com o seu cada um, meu irmão. Mas é todo mundo da igreja, problema deles. Aqui em casa quem manda sou eu, não é o pastor da igreja. Diga amém por isso. Amém. Na tua casa quem manda é você. E lá precisa ter ordem e decência. Claro que tudo isso é com amor, amém, irmãos? Mas você já reparou que é difícil dizer não no amor? Não. 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 Não é não. Eu fico olhando, pastor Du deu tudo dele aqui, Alex, Paulinha. E eu hoje vim para você para falar sobre o silêncio da gestação. Você
está saindo daqui gestante no mundo espiritual. Vai acontecer. Escuta o que eu estou falando. Pessoas vão ser tentadas a falar. Por quê? Porque algumas pessoas só são futucadas. Já reparou que quem vira, e aí? Tá tudo bem? Tudo bem? Teu marido, teu filho, a casa. Já reparou que elas não contam da vida delas? Sim ou não? Falam não, irmãos. Se tu inverter a pergunta, vai dizer, aqui em casa vai tudo bem. Se vai tudo bem lá, vai tudo bem aí. Em nome de Jesus. Deus está falando, é tempo do silêncio, da gestação, para que se cumpra o propósito de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Você pode oferecer as suas palmas ao Senhor Jesus?